Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Mari Krieger, quem estiver por aí quiser vir assistir, vamos falar um pouquinho sobre biologia, sobre ciência, sobre entretenimento. Bom, para quem não me conhece, sou a Mari Krieger, sou bióloga, sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá do outro lado do Brasil. Caso vocês não estejam me reconhecendo, é porque vocês já me viram na internet vestida de banana, usando um bigode, ou como mosquito, talvez como anjo da guarda. Mas provavelmente assim vocês ainda não me viram. E para começar então a nossa palestra, eu vou contar um pouco da minha história, vamos rebobinar um pouco o filme. Para cá, estou sendo dirigida por... Agora sim, desculpa. Vamos rebobinar um pouco o filme, então. E, desculpa, essa foto aqui não devia estar aqui. Essa foto aqui eu tenho um pouco de vergonha dela. Agora sim, vamos rebobinar um pouco o filme e contar um pouco a minha história. Bom, como eu falei para vocês, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul desde 2013. Sou atriz desde 2008. DJ desde 2012, porque já não tinha coisa suficiente. Eu inventei de fazer mais. E inquieta desde 1989, né? Inquietas já perceberam, porque eu não paro quieta aqui, porque eu faço coisa demais da minha vida e a minha terapeuta que lute, né? Para conseguir fazer tudo isso. A história da minha vida é bem engraçada. Eu comecei, na verdade, antes de ser atriz, eu fui modelo, porque assim como toda jovem magrela, eu fui parada num shopping por uma agência que perguntou se eu nunca tinha pensado em ser modelo. E eu entrei para essa agência quando eu tinha 15 anos, mas até os meus 18 eu não cresci o suficiente para ir para a passarela. Essa altura aqui é mentira, eu estou usando uma plataforma de 20 centímetros. Como eu não cresci o suficiente, eu decidi investir na carreira de atriz. Eu tinha feito alguns comerciais na época e essa agência mesmo me indicou que eu estudasse para fazer televisão e cinema. Então eu fiz um curso de TV e cinema, estudei durante 4 anos e comecei a fazer vários filmes, curtas, fiz longas, fiz vários comerciais. Até que em 2012 ou 13, eu fiz o derradeiro comercial que mudou a minha vida. Porque antigamente, para quem não sabe, antes dos vídeos do YouTube, não tinha propaganda. A gente clicava para ver o vídeo aparecia direto, era uma maravilha. Hoje em dia tem que pular 15 propagandas para ver um vídeo de 15 minutos. E eu fui convidada, eu passei no teste para fazer um comercial que seria um dos primeiros a passar antes dos vídeos do YouTube. Que merda, né? Tava todo mundo lá pronto para assistir o seu vídeo, para assistir ali o seu clipe, com o fone de ouvido, a música no último volume. E não entrava o clipe ou o vídeo que a pessoa estava querendo ver. Entrava eu, vestida de terninho como uma perua, gritando, Outlet, adoro! Gente, assim, numa voz muito fina e muito alta. Então, todo mundo na internet passou a me detestar. Eu entrava no Twitter e dava as pessoas, nossa, o que é essa tia dentuça berrando? E eu com 22 anos, sendo acusada de tia, de chata e de dentuça. É por isso que eu não sofro com hate hoje em dia, que eu tô calejada já. Mentira, sofro sim. Mas aí eu fiz esse derradeiro comercial e uma casa noturna de Porto Alegre teve a brilhante ideia de me chamar para discotecar. Porque sim, porque eles acharam que ia ser legal chamar uma subcelebridade porto-alegrense que estava sendo detestada na internet. E a gente entrava no Twitter e buscava Outlet, adoro, as pessoas estavam me ameaçando de tudo, de me encontrar na rua e acabar com a minha raça. E eles tinham essa festa em Porto Alegre que era uma temática meio trash, assim. Tocava música de comercial, tocava música de desenho animado. E eu falei, gente, mas eu não sei tocar, não. Eu estava fazendo faculdade de biologia, nunca tinha tocado na minha vida. E eles falaram, não, relaxa, chega 15 minutos antes que a gente te ensina. Então eu cheguei 15 minutos antes da festa, eu fui anunciada no flyer da festa como Mari Krieger, a menina do Outlet, adoro. E eu fui lá, toquei na festa, eu me diverti, provavelmente as pessoas da festa odiaram, porque eu aprendi a tocar 15 minutos antes, mas eu amei. E eu gostei tanto que eu decidi começar a estudar para isso e fazer disso uma profissão. Então, desde 2013 eu tenho atuado como DJ e deu super certo. Eu toquei fora do Brasil, toquei no Uruguai, toquei em Portugal, toquei em grandes festivais, Planeta Atlântida, Sapucaí, Maracanã. Eu cheguei a entrar num mestrado depois da minha formatura e abandonar esse mestrado para me dedicar só para a carreira de DJ, porque todo mundo que conhece alguém que faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou é essa pessoa,
sabe que é impossível manter 2 carreiras, né? A gente tem que abdicar de tudo e se dedicar aos estudos. E eu, obviamente, decidi abdicar dos estudos, porque o DJ estava me pagando muito melhor, infelizmente. E estava dando tudo certo até que 2020 aconteceu e a minha agenda de DJ foi toda cancelada, porque as festas foram fechadas e eu, como uma pessoa com bom senso, decidi que não ia tocar, nem fazer festa clandestina, né? E daí eu repensei todas as minhas atitudes, que maldita hora que eu larguei aquele mestrado e fui virar DJ. Porque eu realmente fiquei... Não foi nem tipo, minha renda foi prejudicada, ela foi zerada. Zerada. Eu recebia R$0 porque eu tinha 0 festas para tocar e nenhum outro emprego. Só que 2020 também foi o derradeiro ano em que todo mundo baixou o TikTok, né? Porque estava todo mundo entediado naquele processo de negação de, não, vai durar 2 semanas. A gente vai ficar em casa 1 mês, 2 no máximo, né? Baixei o TikTok, foi o ano que surgiu o Reels também, né? E o algoritmo do TikTok, apesar dos pesares, tenho muitas observações sobre essa rede, ele é muito inteligente. Desde os primeiros vídeos que apareceram para mim, já apareceu ali os vídeos da galera que fazia os órgãos como personagens. O estômago, o pâncreas, o fígado. E eu dei like naqueles vídeos e a minha For You virou só isso. E eu falei, caraca, tá aí. Vou fazer uns vídeos assim com o que eu lembro da faculdade. Porque esses vídeos eram super engraçados, mas eles não traziam muita ciência envolvida, era mais humor. E eu comecei a fazer esses vídeos despretensiosamente, mais para passar o tempo do que... Eu nem imaginava isso como uma profissão, na verdade. Mas deu mais certo do que eu imaginei, os meus primeiros vídeos já viralizaram, e é por isso que eu estou aqui hoje para contar um pouco para vocês sobre essa nova fase da minha vida como criadora de conteúdo sobre ciência e humor nas redes sociais. Bom, aqui eu trago mais um pouco da minha história, que é o que me trouxe, né, para essa realidade dura de alguém que decidiu falar sobre ciência e influência responsável nesses tempos sombrios de internet, né? Porque eu sou maluca, porque desde sempre eu queria mudar o mundo. Coitada, né? Desde pequena, completamente biruleibe das ideias. Quando eu era muito nova, com cerca de 8, 10 anos, eu fundei um clube de defensores da natureza, que era uma ideia horrorosa. Era a ideia de juntar crianças para a gente recolher o lixo do chão no recreio da escola. Que ideia merda! Quem é que vai querer passar o recreio juntando lixo? Fui lá e fundei o clube. Obviamente, ninguém se associou, né? Porque eu já sofria bullying, todo mundo me odiava. Eu era nerd pra caramba, CDF. Sentava na primeira classe e minha única amiga era a bibliotecária. Porque eu ficava todo o recreio na biblioteca e já tinha lido todos os livros que tinha lá. Não contente, né? Não consegui mudar o mundo lá com 8, 10 anos. Muito jovem, eu entrei para um grupo da igreja que chama CLJ. A sigla CLJ significa Curso de Liderança Juvenil. E apesar de hoje em dia eu não ser nem um pouco conectada com nenhuma religião, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá, porque foi um curso que me ensinou a estar em cima de um palco, a falar para o público, e lá mais um pouquinho da minha sementinha sendo plantada, né? Da ideia do, não, se eu posso falar para grandes multidões, eu vou conseguir mudar o que a galera pensa e vou conseguir mudar o mundo. Não consegui também, obviamente, falhei nessa missão, pensei, agora vai, vou fazer faculdade de biologia, vou salvar as baleias, os oceanos, as florestas, vou encontrar a cura do câncer. Não deu também, mas fiz a faculdade de biologia. A biologia me ensinou muita coisa e apesar de logo em seguida, depois da minha graduação, eu ter me afastado da biologia, né, para ser DJ, eu costumo dizer que tanto a faculdade como o mestrado em ecologia seguiram junto comigo durante muito tempo, porque eles estavam dentro de quem eu sou, né? Não era mais uma coisa simplesmente acadêmica. Eles mudaram muitas coisas no meu dia a dia, na minha personalidade. Eu trago aqui os brechós e o veganismo, que são coisas que lá na biologia foram plantadas na minha cabeça, a ideia de um consumo mais sustentável, de uma alimentação mais preocupada com o meio ambiente. Então, apesar de não ter seguido na profissão de biologia, eu gosto de dizer sempre que a biologia sempre fez parte de mim. E foi por isso também que atualmente eu estou aqui, criando conteúdo, né, fazendo influência digital sobre ciência. Bom, aqui eu trouxe... É difícil de ficar na câmera e não ficar na frente, mas vou tentar. Eu não sou boa com câmeras, imagina. Então, o conteúdo que eu faço, eu considero ele um conteúdo de influência responsável. Porque todo mundo que passa um tempo na internet sabe que o que mais tem é irresponsabilidade, né? A galera falando coisa lá do Instituto Tirei do Cu,
né, que são informações que eles não sabem de onde eles tiraram, eles só trazem informação. Muita gente falando merda. Tem aquele áudio maravilhoso que é muita gente falando merda, hein? Muita gente falando merda. Essa é a realidade da internet hoje em dia. Então, eu costumo chamar o meu conteúdo de influência responsável. Que nada mais é do que um conteúdo que faz o mínimo, né? Que pesquisa antes de falar as coisas na internet. Como eu falei para vocês, eu comecei na pandemia, em 2020. E eu fui principalmente motivada tanto por esses vídeos de humor, mas principalmente pelo boom de desinformação e fake news que rolou na pandemia, né? Mentiras sobre vacina, mentiras sobre tratamento precoce, muita gente falando bobagem, que não entendia o mínimo de microbiologia e virologia. Eu acho que isso alimentou um sentimento que é o que me faz estar aqui até hoje, que é a raiva, né? Que é ler os comentários e pensar, que raiva! Vou ter que fazer um vídeo, né? Que ódio! E, obviamente, em 2020, a ciência estava em alta. Ou a não ciência, no caso, né? A galera falando bobagem. E foi quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu comecei a perceber isso como um nicho, né? Quando eu comecei a fazer os vídeos e começou a dar certo, eu comecei a estudar sobre posicionamento na internet, sobre marketing digital, eu percebi que a ciência seria um nicho e que eu poderia criar conteúdo sobre isso. Aqui tem mais alguns dos meus personagens. Esse é meu anjo da guarda, Ezequiel, para quem não conhece. Bom, e foi fazendo esses vídeos e me colocando no mundo como uma influenciadora responsável, como bióloga, como criadora de ciência e humor, que eu acabei nos grandes portais de notícia, né, com a galera falando sobre conheça a bióloga que viraliza derrubando mitos de fórmulas mágicas de beleza. O grande boom do meu perfil aconteceu por um quadro que chama Enquanto Isso Dentro do Seu Corpo, onde geralmente eu falo sobre os produtos enganosos da internet, que as blogueiras adoram divulgar com as informações de fonte Arial 12, né? Então eu comecei a fazer esses vídeos. Aqui eu tenho 2 exemplos deles, que é o colágeno e a super água alcalina. Também falei sobre as famosas gominhas para crescer cabelo, né, que são um clássico no meu perfil. E eu sempre trago nesses vídeos a informação para que as pessoas possam decidir sozinhas se vale a pena ou não investir o seu dinheiro. Eu nunca fiz sobre esses vídeos falando o que você deve ou não fazer, se você deve ou não tomar. A minha ideia era explicar o que acontece dentro do corpo quando você usa algum desses produtos e a pessoa julgar sozinha se vale a pena ou não fazer esse investimento. Bom, como eu falei no início da palestra para vocês, né, eu queria falar aqui sobre edutenimento. Então, eu coloquei aqui o edutene quem? Porque é um conceito, acredito que novo, né? Muita gente ainda não ouviu falar sobre ele, que é basicamente a junção da educação com o entretenimento, que é o que eu faço com esses meus vídeos. Tanto trazendo informações sobre produtos milagrosos, como fake news ou coisas que a gente acreditou a vida inteira porque a nossa avó nos contava, né? Eu costumo dizer que o meu conteúdo ele vai na contramão da influência digital tradicional, né, que são as pessoas que têm aquela rotina super tóxica, né, que elas acordam às 5 horas da manhã feliz. Quem é que acorda às 5 horas da manhã feliz? Toma um banho gelado, fica feliz, faz yoga, medita e daí toma lá suas 500 cápsulas de suplementos que não fazem nada além de xixi caro. Então, eu também falo muito, como eu falei, sobre produtos milagrosos, informações sensacionalistas, né? Agora está na moda na internet aqueles vídeos que tem uma trilha sonora de terror e a pessoa fazendo uma coleta microbiológica e colocando no microscópio e mostrando milhões de bactérias. E a pessoa fica, meu Deus do céu, eu não posso comer a bolachinha que caiu no chão. E daí eu explico, calma, pode, né? Existe aí um termo que se usa muito na internet, que é o nossa, e você sabia que essa coisa específica tem 1000 vezes mais bactérias que um vaso sanitário? Sabia, foda-se. Porque não importa. Pode ser milhares de bactérias que não fazem nada de ruim pra gente, mas uma bactéria pode fazer mal. E é por isso que a bolachinha que cai no chão, a garrafinha d'água que a gente não lavou por uma semana, pode até ter mais bactérias que um vaso sanitário. Mas dentro da microbiologia, o que importa é qual bactéria e não quantas. Então eu falo muito também no meu conteúdo sobre esses vídeos sensacionalistas, dando uma tranquilizada na galera. Bom, informações sem checagem, né? Como eu falei também, essas informações do Instituto Tirei do Cu, de fonte Arial 12, aí, muita coisa que eu falo também nos meus vídeos, falando sobre evidência científica, né? Porque é muito difícil para que as pessoas leigas entendam que aquele conteúdo ou aquele produto não tem evidência robusta sobre aquela alegação, né? Hoje em dia tem muito conteúdo que até traz um print de um artigo e a gente vai pesquisar o artigo e não tem nada a ver com aquilo lá. O artigo é fraco, o artigo não tem uma amostragem boa.
Então, é muito difícil ensinar as pessoas o que é um conteúdo bom, o que não é. Então, o meu conteúdo ele vem para dizer, ó, gente, essa informação aqui não foi checada, esse estudo aqui ele até pode ser um estudo válido, mas ele não garante isso aqui que essa pessoa está afirmando. E, obviamente, na contramão da influência irresponsável, né? Que eu gosto muito de falar que eu considero as blogueiras que divulgam os produtos milagrosos como uma irresponsabilidade a nível social, não só biológica, né? Porque elas estão lá ganhando muito dinheiro em cima da venda de um produto que não entrega o que promete, tirando dinheiro das pessoas que têm pouco, né? Que mal têm dinheiro ali para pagar a conta no final do mês, para ter o que comer, mas acreditam nesses milagres e nesses produtos que parecem entregar as coisas que elas não conseguem. Porque esses produtos, eles prometem coisas que talvez só vão ser modificadas na saúde da pessoa, com uma boa alimentação, com sono, com exercício físico. E se a pessoa não consegue fazer isso e a blogueira promete que tem tudo aquilo numa cápsula, é óbvio que a pessoa vai comprar, né? Então, eu considero essa influência um problema social, não só a nível de ciência e biologia. Bom, eu quis trazer essa frase aqui do Paulo Freire, que eu gosto muito, porque como a gente está falando de educação, eu gosto de falar que a educação ela pode não transformar o mundo, mas ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E eu adicionei essa frase, na verdade, hoje de noite, porque chegando aqui em Manaus, eu acho que todo mundo que chegou aqui, né, ficou surpreso com a situação da cidade, apesar de ter visto as notícias antes. É muito chocante, né, sentir o cheiro de queimado, sentir esse calor absurdo, ver a fumaça. E eu fiquei pensativa sobre, nossa, que triste ter vindo para cá, né, conhecer esse lugar que eu acho que é o sonho de todo biólogo, num momento tão triste. Mas que bom que eu estou aqui para falar sobre educação, porque eu acredito que a educação e a ciência sejam a única forma de a gente mudar qualquer coisa no mundo, inclusive isso que a gente está passando aqui agora, né? Bom, aqui eu trouxe mais algumas notícias de alguns portais, né, falando sobre como esse conteúdo deu certo e que bom que deu, né? A gente está vendo aí um boom muito grande de criadores de conteúdo de ciência e eu fico muito feliz por isso, porque eu acredito que a informação ela está chegando de todos os lados para as pessoas, né? Seja para as pessoas que não tiveram acesso a ela na escola, na faculdade. Tem várias coisas que às vezes eu penso, nossa, mas isso eu não vou falar, isso é óbvio, todo mundo aprendeu. Mas não, as pessoas tiveram realidades diferentes, ensinos precários muitas vezes, professores faltando, salas de aulas precárias. Então, eu acredito que o óbvio precisa ser dito e eu acho que é por isso que o meu conteúdo tem dado tão certo. Tem muita gente dentro da ciência que acredita que o meu conteúdo é simplista demais, né? Porque a ciência é complexa. E eu disse para eles, não, essa é a batalha que eu escolhi lutar. Eu escolhi falar sobre ciência para uma galera que não faz ideia de nada, e não para cientistas, para pessoas formadas. Eu escolhi falar sobre ciência para quem talvez não lembre nada sobre sistema digestivo da escola, por exemplo. Bom, o outro motivo de por que eu estou criando conteúdo na internet são essas duas notícias que eu trago aqui para vocês. Quase metade da geração Z troca pesquisas do Google por TikTok e Instagram. Caso vocês não saibam, é isso, galera. As pessoas não fazem mais buscas no Google como antigamente. Bom, no meu tempo era enciclopédia, tá? Não era nem Google. Vocês nem devem saber o que é isso. Mas a galera tá fazendo busca no Instagram e no TikTok para fazer trabalho de escola, para tirar alguma dúvida, para entender o que está acontecendo no seu corpo, ao invés de procurar um médico. E é por isso que eu acredito que a ciência tem que estar na internet. A informação tem que estar na internet, porque a galera está buscando lá. Eu não sei se vocês já viram, mas no TikTok, quando a gente está assistindo um vídeo, às vezes aparece até uma sugestão de busca ali já, que geralmente é o que a galera está buscando sobre aquilo. Então nem dá vontade de sair do aplicativo, já está ali a resposta. Vou clicar. E por isso eu acredito que a gente tem que estar colocando a informação dentro das redes sociais. Trouxe também essa outra matéria que fala a maioria dos vídeos sobre TDAH... Desculpa. A maioria dos vídeos sobre TDAH estão errados, aponta o estudo. Você já deve ter passado por um vídeo desses, que é um checklist para ver se você tem TDAH. Como se fosse assim, né? Um checklist. Como se as pessoas não estudassem 5 anos de psicologia, ou 5 de medicina, mais 2 de psiquiatria. E esses testes, obviamente, estão errados, né? A gente tem até números mais específicos aqui. 52% foram classificados como enganosos, 27% classificados como experiência pessoal, que daí não conta muita coisa, né? Porque não é um estudo, não é uma evidência. E 21% foram classificados como úteis, que são os coitados dos psicólogos e psiquiatras que estão lá tentando falar a coisa certa. Eu aceito. Obrigada.
Então, 21% são as pessoas tipo Mari Krieger, que estão lá lutando contra o algoritmo e tentando levar informação de qualidade. Aqui eu trouxe mais 2 notícias que são sobre esse mesmo assunto, né? Como o TikTok está se tornando o principal buscador da geração Z e por que a geração Z pesquisa mais no TikTok do que no Google. Que é basicamente a facilidade do algoritmo, como eu falei. Eles são uma geração que está acostumada com os vídeos curtos, com a informação rápida. Ler um texto é chato, ler um texto é complicado. O texto, às vezes, não vai trazer a resposta que eles gostariam, né? E é por isso que eu sempre trago essa frase aqui. A informação precisa estar online, porque a desinformação já está. Né? A desinformação ela já está lá há muito tempo, geralmente com uma galera que passa ela assim, ó. É batata. Pode ter certeza que se alguém passa uma informação apontando para as palavras, é conteúdo que vai estar errado. É isso e jaleco com manga de renda. Jaleco com manga de renda não tem como passar a informação certa. Caso vocês não saibam, quem não é da área da saúde, jaleco é um EPI, né, que serve para proteger a gente de alguma coisa que pode acontecer. E a manga de renda não protege porque ela é de renda. Então, jaleco de renda não é profissional da saúde competente, não estudou biossegurança, pode passar o vídeo, porque com certeza vai estar errado. Mas, convenhamos, né? A galera quer informação rápida, ela quer aprender ele no TikTok em 15 segundos, porque ciência é chato pra caralho. Né? Eu trouxe até essa minha personagem com cara de chata. Ciência é chato, cara, não tem o que fazer. A ciência, ela é complexa. Peraí, que eu tenho aqui no próximo. A ciência é um grande depende, né? Se uma pessoa pergunta para um cientista ou para um profissional de saúde que estuda ciência, o que eu faço para emagrecer? O profissional de saúde ou o cientista vai responder, depende. Ele não vai responder 4 castanhas de lanche, né? Água alcalina. Não, ele não vai te dar uma fórmula, porque depende. Depende do seu histórico familiar, depende da sua vivência, da sua rotina, da sua realidade de vida, depende dos seus exames de sangue, do seu nível de glicose, tem muita coisa envolvida. Então a ciência ela não vai trazer uma resposta rápida, direta, um atalho. A ciência vai ser chata. A ciência é uma linguagem complexa e inacessível. Caso vocês não tenham muita familiaridade com isso, os artigos científicos estão todos em inglês. E não só em inglês, mas usando linguagem científica que às vezes nem o cientista entende, se ele não é da área. Então eu não tenho como mandar para a Dona Maria, que me perguntou se pode botar ferro no feijão, botar o prego no feijão, sabe? Eu não posso mandar para a Dona Maria um artigo do PubMed, que é o site onde tem os artigos científicos, porque ela vai entender. Obrigada que eu faço com isso, minha filha. Né? Ela não vai entender. A ciência ela é difícil, ela é complexa, ela é inacessível, ela é intocável, ela está sempre correta. Né? Muitos dos cientistas eles estão, parece que, nas suas grandes torres, protegidos e distantes da população. E eu acredito que tem que ser o contrário. A ciência tem que ser acessível, a ciência tem que usar a palavra que a galera vai entender. E é por isso que eu falo xixi caro. Né? Xixi caro é uma expressão que eu uso nos meus vídeos sobre suplementos vitamínicos, que é, se não está faltando uma coisa no seu corpo, ela vai ser eliminada. Significa que aquela gominha para crescer cabelo é xixi caro. E é xixi caro que vai fazer a galera entender. E não, os elementos serão eliminados, excretados através da urina. Não, a gente tem que falar o que a galera vai entender. E é por isso que eu tô lá vestida de banana, de anjo da guarda, de enema de café. E eu acho que a ciência não precisa ser vista dessa forma. Eu acho que não precisa ser assim, né? Os cientistas não precisam estar lá falando palavras difíceis, sérios, sisudos. Eu trouxe aqui indicação de alguns perfis. Se os meus amigos estiverem vendo esse vídeo, desculpa se eu não botei vocês. Na próxima palestra eu boto que não cabia no design. Tá? Eu trouxe 2 perfis de Instagram e 2 de TikTok. Ali no primeiro tem as meninas Eu Nunca Vi um Cientista, que são 2 cientistas lá de São Paulo. Tem um canal no YouTube maravilhoso também. Inclusive, quando eu quero pesquisar um conteúdo, atualmente é bem raro que eu vá para a literatura científica. Porque um artigo científico é longo, é complexo e talvez eu não vou entender, como eu falei para vocês, mesmo quem trabalha com ciência. Então eu costumo entrar no YouTube, eu boto o assunto e escrevo Nunca Vi um Cientista. Porque daí eu sei que vai ter um vídeo delas sobre isso e eu vou usar ele para estudar. Tem também o perfil da Bibi Bailas, que é uma física cientista, mora no Japão, maravilhosa, lá do sul também. E aqui tem 2 perfis. Eu vou primeiro falar do Iago, que também é biólogo, mas cria um conteúdo mais focado em animais, em natureza. Mas eu quero fazer um destaque especial para o perfil do Zé Gota. Não sei se vocês conhecem, ele é maravilhoso. Ele é um carioca, então a cada 3 palavras, 2 são palavrão. Eu acho maravilhoso. Ele fala,
Vai tomar vacina, seu puto, caralho, seu porra. É incrível, eu acho maravilhoso. Mas eu gosto muito desse perfil, especialmente porque ele não é um cientista, ele não fala diretamente sobre ciência, ele dá dicas de saúde de uma forma geral, mas ele cria o conteúdo embasado em ciência. Ele estuda, ele pergunta para profissionais, ele vai conversar com a galera. Eu gosto muito disso. Eu tenho outra amiga minha também que cria conteúdo sobre culinária, gastronomia, mas ela faz isso também baseado em ciência. E é isso que eu gostaria que tivesse na internet. Não só cientistas, mas que todo mundo que cria conteúdo tivesse preocupação de estar falando com embasamento, estudando, falando com profissionais, indo atrás de passar a informação correta. Bom, aqui eu trago um slide que vocês tirem foto dele, porque a galera do Instagram, quando viu ele nos meus stories, enlouqueceu querendo ver inteiro. E eu falei, não vou mostrar, só quem vê minha palestra. Aí vocês podem exibir agora que vocês têm esse slide aqui. Essas red flags é o que eu... Peraí que eu vou fazer uma pose. Deu? Essas red flags é o que eu costumo dizer para as pessoas, uma forma fácil e prática de identificar. Se eu ficar na frente, não vai dar, né? Fácil e prática de identificar um bom conteúdo na internet. Porque, como eu falei, é complexo, é difícil. Às vezes, nem quem é da ciência consegue identificar de cara. Mas tem alguns sinais, tipo o jaleco com manga de renda, que faz a gente identificar, pelo menos desconfiar se aquele assunto está certo. A gente vê e dá um, será mesmo? Então, se alguém diz que criou o seu próprio método, cuidado, red flag. Dentro da ciência, não dá para criar um método na garagem de casa. A gente tem que criar um método, validar ele em laboratório, validar com animais, depois validar com seres humanos, daí faz o artigo, manda para a revista científica, ele vai ser revisado. Enfim, um método ele não vai ser criado só por uma pessoa e só ela vai ter esse método. Quando esse método for validado pela ciência, todo mundo vai ficar sabendo dele. Então, um método próprio, cuidado, fuja. Sabe algo que ninguém mais sabe? Compre o meu curso. No meu curso você vai aprender a dormir melhor, comer melhor, se exercer. Não. Só ele sabe, não é científico. Não passou por esses testes, não foi publicado. Tem também as teorias de conspiração, né? Não acredite na indústria farmacêutica. Acredite no meu método próprio que eu criei na minha garagem de casa. Cuidado também. Se um produto ou tratamento resolve todos os problemas, né? Não sei se vocês já viram o conteúdo da água com sal. Agora está na moda a água com sal. Se você tomar água com sal, ela cura dor no joelho, dor na coluna, dor de cabeça e... Esperem, hipertensão. Juro, um médico com CRM. Cura todos os problemas. Não existe. Né? O tratamento ele tem que passar por aquelas perguntas que a gente falou. Né? Por exemplo, aqui eu botei também, não serve para todo mundo. Tem que saber qual é o histórico de doenças, tem que saber qual é o diagnóstico daquela pessoa. Então, se uma coisa serve para todos os problemas ou para todo mundo... Cuidado, né? As únicas coisas que fazem bem para todo mundo é alimentação equilibrada, sono de qualidade, exercício físico e reduzir o estresse, que morando no Brasil é impossível, mas a gente tenta. Se um conteúdo cria terrorismo sem explicar, né? Larga uma bomba e sai correndo. Essa semana teve uma mulher lá que falou que a garrafinha de água está te engordando. Largou o microfone e saiu. Como assim, mulher? Volta aqui e explica isso, caralho. Basicamente, ela não tinha como explicar, ela só largou essa e compra o curso dela lá, faz a consulta com ela. A alegação era alguma coisa envolvendo disruptores endócrinos, mas cientificamente falando, não fazia nenhum sentido. Simplifica demais um assunto complexo, né? Traz para as pessoas, você está sofrendo disso? É isso aqui, e a solução é essa. Não é bem assim. O corpo humano é complexo, né? As pessoas são complexas, tudo importa dentro da ciência, né? Eu costumo dizer que a grande resposta para esses milhares de produtos milagrosos, suplementos e tudo mais, não adianta você querer chegar num lugar sem saber de onde você está saindo. A minha nutricionista fala muito sobre isso, como se fosse um GPS. Não adianta colocar no GPS onde a gente quer chegar, se ele não consegue identificar onde é que a gente está. Então é por isso que um suplemento para a memória, para o sono, para o cabelo, não faz sentido, porque a gente não sabe de onde a gente está partindo. O que essa pessoa tem? É uma deficiência de vitaminas ou é uma questão hormonal? Ou talvez seja porque ela não está dormindo bem, ou ela não consegue fazer atividade, ou ela está num burnout no trabalho. A gente não sabe de onde a gente está partindo. Então, simplifica demais, traz uma solução muito rápida, muito fácil. Fuja também. Bom, aqui eu trago uma outra fase de uma nutricionista que eu gosto muito, que é a Juliana Meirelles,
que diz: o mundo precisa de menos influenciadores que pensam ser experts e mais experts dispostos a influenciar. Eu não acho que todo mundo vai ter que virar TikToker, tá? Eu não acho que nutricionista, médico, dentista, todo mundo vai ter que criar conteúdo. Mas eu sou uma grande entusiasta da ciência na internet. Uma, porque eu consigo ver hoje em dia como uma profissão, né? Tô aqui pagando as minhas contas com isso, sou a prova viva. Mas principalmente porque eu acho que a gente precisa estar com informação online, porque, como eu falei, a desinformação, a influência irresponsável, os influencers que trazem informação sei lá de onde, estão muito presentes e têm milhares de seguidores e estão lá passando essa informação. E a desinformação, infelizmente, ela corre muito mais rápido, né? A gente viu as fake news aí no Brasil, como elas se espalham de uma forma muito mais epidêmica, quase, do que a informação verdadeira. Bom, pessoal, é isso. Eu vou abrir para perguntas para vocês, mas desde já, muito obrigada. Ficam aqui as minhas redes sociais, quem quiser me acompanhar, vestida de banana, falando bobagem na internet. Muito obrigada, que bom que vocês estiveram aqui comigo, e é isso. Eu não sei como é que a gente faz com as perguntas, se a gente dá microfone. Alguém tem alguma pergunta? Tá, vocês levantem a mão que alguém leva um microfone para vocês. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a tua presença aqui e também por todo o conteúdo e essa luta que você levanta, né, contra as fake news, a desinformação, porque eu sei que é difícil, eu acompanho seus cancelamentos no Twitter. O Twitter é difícil. Mas, é difícil. E também queria dizer que eu sinto muito receber você na nossa cidade, meio esse caos ambiental, mas enfim, a gente está aí batalhando para isso. Eu queria saber como é que funciona o seu processo criativo. Te acompanho nas redes sociais, tenho ali alguns spoilers, mas eu queria saber como é que funciona, porque até onde eu vejo, você faz o roteiro, você grava, você edita, você faz os figurinos, e eu queria saber como é que funciona esse processo. Se você grava um vídeo por vez, tipo assim, você roteiriza e faz tudo, ou você roteiriza vários vídeos, grava tudo ao mesmo tempo. E nesse processo, qual é o processo mais desafiador para você? É escrever o roteiro, é editar o vídeo? Como é que funciona? Eu queria muito ter uma resposta séria, mas na verdade é freestyle. Eu tô tentando organizar melhor a minha vida, mas na verdade é tudo bem bagunçado, assim, porque a internet é muito sobre timing, né? Então, às vezes, a gente está muito organizado, mas surge um assunto ali no momento que a gente tem que aproveitar para falar sobre ele. Eu tô com um vídeo bem viral agora que está rodando na internet, que eu falei sobre construir músculo para que a gente consiga sobreviver a um acidente. E essa ideia veio depois do acidente do Kaique Brito, né? Então, foi um assunto que veio atravessando todo o meu cronograma de conteúdos. E, sim, atualmente eu faço todas as partes do meu trabalho, né? Eu sou a pessoa que tem a ideia criativa, aí depois eu vou para pesquisa científica, crio o roteiro, capto, faço figurino, faço cenário, edito e coloco na internet. Meu namorado trabalha comigo em todos esses processos, mas a ideia é começar a terceirizar, porque eu estou enlouquecendo, é muita coisa. E o meu processo criativo, ele basicamente é... O que eu costumo dizer para as pessoas é que eu não chego nem a pesquisar assuntos, porque, infelizmente, eles chegam até mim diariamente, né? Eu acordo e já tem uma DM. Olha esse médico aqui falando para não usar protetor solar. Então, eles chegam até mim e, geralmente, eu faço um levantamento do que mais chegou, né? Tipo, essa informação veio várias vezes, né? Esse produto apareceu várias vezes. Aí, depois que eu decido ele, eu vou para dentro da pesquisa, que já respondendo é a parte mais difícil, né? Porque é muito difícil identificar o que é um bom estudo, o que é uma evidência robusta. Eu estou há bastante tempo afastada da literatura acadêmica e da vida acadêmica, então muitas vezes eu tenho que ir atrás de outros profissionais da área, perguntar o que eles acham. Eu tenho que cuidar muito para não acabar fazendo um conteúdo do como eu gostaria que fosse a resposta, né? Não ter um viés de confirmação. Então, essa é a parte mais difícil, porque é muita coisa para ler, é muito vídeo para ver. Eu costumo dizer que, às vezes, um vídeo ele pode sair em 10 minutos ou ele pode demorar um mês para ser feito, porque realmente é muita pesquisa envolvida. E, inclusive, essa provavelmente vai ser a primeira parte que eu vou terceirizar, né? Porque eu tenho muito ciúme da captação, da edição, mas essa parte de pesquisa eu gostaria muito de ter alguém da ciência junto comigo. Inclusive, se alguém é da ciência aí, me manda um e-mail, porque essa parte realmente é muito difícil e é uma parte que não tem como deixar pra lá, né? Não tem como fazer de qualquer jeito. Às vezes a edição eu penso, vou fazer de qualquer jeito aqui rapidinho para não perder o timing, mas a parte da científica realmente é a parte que é mais responsável, né? A parte que tem mais peso, então ela realmente é mais delicada, mais complexa e mais trabalhosa. Foi isso? Respondi tudo? Tá. Mais alguém?
Mari, boa tarde. Acompanho desde Oi. a época da pandemia, desde a época que teve aquele desafio de fazer uma foto da praia com aquela cadeira de praia em cima da cama. Meu Deus! Muito Guerreira! tempo, enlouqueci Me aguenta quando- 3 anos. Como é que pode? Aí esse conteúdo é muito maravilhoso. Eu adoraria formular uma pergunta muito mais complexa, só que eu já sei toda a história que eu acompanho. Aí eu queria Ah, tá saber- ouvindo pela milésima vez. Então, eu era DJ. Exatamente. Toda vez quando entra aquela... dá alguma informação, ou então algum vídeo viral que dá aquele boa e tem que fazer aquela reintrodução novamente. Exatamente. Pra quem não me conhece. Então, eu queria saber, de todo esse caminho, desde a pandemia pra cá, qual foi o maior desafio, sem ser os haters, sem o bloqueio criativo, o maior desafio mesmo que ficou, será que a minha saúde mental continua por isso? Inclusive, toda vez que alguém me pergunta um conselho para criar conteúdo, eu falo terapia. Não tem como, gente. Eu acho que os desafios, eles foram mudando no decorrer da minha carreira, assim. Porque a gente vai ficando mais calejada, né? Os haters, por exemplo, eles já me afetaram bem mais. Eu já fui a pessoa, qualquer comentário negativo, eu fazia um story me explicando. Não, gente, não é bem assim. Vejam só, eu posso explicar. E, na verdade, era só uma pessoa querendo atenção, né? Falando nada com nada. Então, eu fui aprendendo a ficar mais blindada, a escolher as minhas batalhas, a não dar tanta atenção. Eu fiz, esses tempos, um curso que falava: dê menos atenção para os haters e mais para os lovers. Porque, às vezes, a gente está ali gastando energia com uma pessoa que não quer aprender, não quer discutir, né? A internet, muitas vezes, ela vira só uma guerra de torcidas, né? As pessoas querem defender o seu ponto e elas não querem discutir, aprender, conversar. Hoje em dia, por exemplo, eu já acho que isso já não me afeta tanto. Eu acho que hoje em dia o que me afeta é, por exemplo, querer terceirizar alguma coisa e não conseguir, né? Ter ciúme ali de alguma coisa que eu quero continuar fazendo. E comparação também, eu acho que é muito, muito legal falar sobre isso. Na internet tudo é muito rápido, né? Então, a gente não consegue comparar. É muito injusto comparar os nossos números com o número de outro criador, né? A gente vê outras pessoas despontando, viralizando. Essa semana eu vi um vídeo de um menino que falou: que loucura a minha profissão é, porque eu fico triste se eu não tô viral. Se não tá todo mundo falando de mim, é uma coisa que me deixa desmotivado. E é uma loucura, é uma profissão muito nova. Então, quando eu trago para minha terapeuta esse problema, ela fala: então, não sei o que te dizer. Né? Porque é tudo muito novo, a gente está aprendendo junto a lidar com isso, né? A entender o que né? Tudo bem se não tiver viral aqui, tudo bem se esse vídeo não for tão bem, tudo bem se eu falar uma informação errada e tiver que aprender e retificar ela depois. Então, eu acho que o meu maior desafio atualmente nem é tanto lidar com os haters. É mais conseguir entender que o meu caminho é único, de olhar menos para o lado e mais para trás, né, para a minha caminhada, não se comparar tanto. E eu acho que no ano que vem vai ser outro desafio diferente, sabe? Eu acho que é tudo muito novo, tudo muito recente, e eu estou aprendendo no dia a dia mesmo. É isso? Respondido? Obrigada. Eu não sei se eu tenho mais tempo para a pergunta. Tem? Tem? Temos mais tempo. Temos mais perguntas? Não? Tem mais uma. Aqui. Acho que não. Aqui. Aqui, desculpa, tô cega. Oi, Mari. Oi. Tudo bem? Prazer te conhecer. Eu sou criadora também de tecnologia, falo de programação, não vídeos assim, mas com analogias. Eu queria te perguntar se tu sente que tem uma dificuldade grande dos criadores de conteúdo de ciência em conseguirem fechar com marcas que são mais gerais, assim, monetizar, e se tem alguma coisa que tu faz e que tu consegue identificar que auxilia nisso para continuar fazendo esse trabalho, né? Obrigada. É bem legal isso, porque logo que eu comecei a identificar que eu estava me tornando uma blogueira, né, que eu era uma pessoa que criava conteúdo e podia ganhar dinheiro com isso, eu fiquei muito assustada pensando que eu não ia conseguir trabalhar com isso, porque o que eu via as blogueiras fazendo de propaganda era tudo coisas que eu não faria, né? Aposta, joguinho de ganhar dinheiro, produto milagroso. Eu ainda sou vegana para ajudar, então eu não faria nada de origem animal, tanto em vestuário como em alimentação. Eu pensei, fudeu, né? Não vou trabalhar com nada. Mas, na verdade, o meu posicionamento de não trabalhar com várias coisas, de fazer um conteúdo coerente, baseado em ciência, fez um efeito contrário. Hoje em dia, as marcas querem o meu trabalho justamente por eu ser essa pessoa. Né? A minha agência recebe e-mail dizendo: a gente quer a Mari como especialista, para ela trazer a opinião dela, para ela trazer a visão dela do que acontece aqui cientificamente. Mas eu também acredito que o meu conteúdo ser
humor de uma forma... Tipo, tem alguns conteúdos que são mais científicos, outros são puramente humor com um toque de ciência. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre ebulição global, que eu dividi em 2. Um deles eu fiz só como eu me sinto no calor, né? Eu acordo feliz para lavar roupa, aí depois eu estou sentada no chão pensando logo na minha vez de viver, o mundo vai acabar. E daí logo em seguida eu fiz um vídeo explicando cientificamente a ebulição global. Então esse vídeo que não é tão científico, ele acaba atraindo, por exemplo, um banco, que vai querer que eu explique de forma fácil a tecnologia que ele tem, e não necessariamente sobre ciência. Então eu gosto muito da ideia de a gente ter várias vertentes de conteúdo. Sabe? Tipo, não necessariamente humor, não acho que todo mundo tem que fazer humor, mas eu acho que a gente tem que mostrar a nossa versatilidade. Né? Não que a gente tem que abrir mão dos nossos princípios e fazer qualquer coisa que apareça, mas que a gente tem que mostrar que a gente tem um bom portfólio e que a gente consegue falar sobre qualquer coisa que a gente quiser falar, né? Não qualquer coisa que aparecer. Então eu gosto muito disso, dessas linhas editoriais, de ter vários tipos de conteúdo. Tem um conteúdo que eu dou mais dica direto para o celular, outro tem personagens, o outro é mais eu como cientista. Então eu daria essa dica, assim, para a gente experimentar diferentes formas de conteúdo e tudo vai virar um grande portfólio para que as marcas vejam e falem, é assim que eu quero que falem da minha marca, sabe? É isso? Obrigada. É isso, então. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Me sigam nas redes. Me mandem uma DM lá, que eu não vou ver, porque tem muita. Mas mandem caixinha de perguntas. Valeu.